Vamos resolver essa questão. A tabela a seguir contém as notas da primeira prova e da segunda prova de uma amostra de alunos de uma determinada disciplina. Deseja-se fazer uma análise utilizando o teste de hipótese, com confiança de 95% para verificar se o desempenho dos alunos melhorou da primeira prova para a segunda prova. Então nós temos aluno 1, primeira prova dele, segunda prova dele. Aluno 2, A2, primeira prova dele, segunda prova dele. Nós temos aqui, assim vai por diante. E aí vem para essa outra aqui, parte da coluna. Aluno 18, primeira prova dele, segunda prova dele. Aluno 19, primeira prova dele, segunda prova dele. Considerando que há 34 alunos nessa amostra, como sendo as notas uma amostra e que as notas de ambas as provas são consideradas como normalmente distribuídas, como o desvio padrão da população das diferenças das notas é desconhecido, das duas notas é desconhecido, nós não conhecemos o desvio padrão da população, nós vamos conhecer da amostra. E como a amostra contém apenas 34 elementos, usaremos a distribuição T-Student. Dado que nesse caso, as amostras não são independentes, porque se trata de observar o mesmo aluno em dois momentos diferentes. Claramente devemos usar o método de amostras pareadas, tá? Então vamos lá. Vamos montar nossas hipóteses. As hipóteses de interesse são: a hipótese nula é que a média antes é menor do que a média depois. Então a média na primeira nota é menor do que na segunda nota. Como hipótese alternativa, nós temos que a média antes é maior ou igual à média depois. Mas vamos considerar uma solução usando a diferença. Já que nós consideramos que a nota posterior é maior do que a nota anterior, vamos trabalhar com a diferença da nota da segunda prova menos a nota da primeira prova. Então nós vamos fazer o seguinte: nós temos a avaliação da primeira prova, e nós temos a avaliação a nota da primeira prova e a nota da segunda, e vamos construir essa informação subtraindo a segunda nota menos a primeira nota. Então essa nota menos essa dá 2,27, menos 2,27. Essa nota menos essa nota dá 2,3. Essa nota menos essa nota do aluno 18 dá 0,5. Essa nota menos essa nota menos essa nota dá menos 2,7 e assim por diante. Então nós construímos e vamos trabalhar com esse dado, tá? Para simplificar os cálculos, você pode obter essas informações utilizando o Excel para calcular a média e o desvio padrão. Então nós vamos pegar a média dessa informação dos alunos da primeira prova e o desvio padrão da primeira prova, usando essa informação e essa informação aqui tá? E o desvio padrão. Vamos encontrar a média e o desvio padrão da segunda prova, que é essa linha e essa outra linha aqui. E vamos encontrar a média e o desvio padrão da diferença das notas da segunda prova menos a primeira prova. Tá aqui a diferença.
Tá. Ora, então mantemos aqui as informações, e aí, como são 34 pares de dados, primeira prova e segunda prova, e nós vamos trabalhar com um grau de liberdade de o que? 34 menos 1, tá? Então nós vamos ter aqui o nosso curva T de Student, grau de liberdade 33. Com 95%, esse limite aqui vai dar 2,0345, tá? 0,345. Não sei se vai dar para ver aí no vídeo, mas isso aqui é 2,0345. É o nosso limite, menos 2,0345. Curva T de Student com um grau de liberdade 33, tá? Então para calcular isso, nós vamos precisar desvio médio. Nós já temos desvio médio, como é que se calcula o desvio médio, e aqui a média, e aqui o desvio padrão da diferença, tá? Você pode usar essa fórmula ou o comando do Excel, nós já ensinamos nos outros vídeos, tá? E a soma, a média vem ser a soma da diferença menos o número dos elementos da amostra, tá? E o desvio padrão, está aqui a fórmula do desvio padrão que nós usamos para calcular a média e o desvio padrão. Muito bem, tá? Essa foi a forma que nós usamos para calcular o desvio padrão. Nós tivemos a soma do quadrado, nós elevamos todo mundo ao quadrado, fizemos a soma dos elementos ao quadrado, que é esse termo, n é 34, e o quadrado da média, a média deu quanto? Menos isso ao quadrado, n é a quantidade, menos 1 está aqui. Se fizer a fórmula sem usar o comando do Excel, tá? Mesma coisa na média, eu fiz aqui a conta sem usar o Excel, mas pode usar o comando do Excel já para facilitar. Nas outras questões nós usamos o comando do Excel. O teste de hipótese vem ser a média do desvio, o desvio padrão, a média da diferença, o desvio padrão das diferenças observadas e a quantidade, tá? Normalmente a gente estava mostrando a fórmula desse jeito, mantendo a parte de cima, invertendo de baixo, fica dessa forma aqui que está aqui. Então a média da diferença, nós temos aqui a média da diferença, nós calculamos, dá menos 1,16, tá? A quantidade de elementos 34, e o desvio padrão da diferença foi calculado aqui, desvio padrão da diferença, tá aqui a formulazinha, mas pode usar, já disse, pode usar o comando do Excel como nós usamos nas questões anteriores, 1,535. Tá. Fazendo essa conta, nós temos que o nosso teste estatístico dá menos 4,41. Muito bem. Menos 4,41, aqui está a curva T de Student, é mostrado no início, tá? Com 95%, com uma amostra com grau de liberdade de 33, e aí você tem que menos 4,1 não está dentro da região dos 95%, está dentro da região de significância, porque aqui tem 2,5%, aqui do outro lado 2,5%. Lembrando que apesar do problema inicial trabalhar com um sistema bilateral, unilateral, nós vamos usar a diferença, e a diferença nos conduz a um problema bilateral, tá? Porque nós estamos trabalhando a diferença, por isso nós estamos usando esse tipo de curva. Como o teste estatístico, menos 4,41, ele está
dentro da região, indica, ele é menor que menos 2,0345, tá? Nós temos exatamente que isso significa, isso indica que devemos rejeitar a hipótese. Isso significa que o desenvolvimento dos alunos piorou da primeira prova para a segunda prova. Então a hipótese que nós tínhamos adotado, que a nota na segunda prova era melhor do que a nota na primeira prova. Então a gente vai rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa, que a nota na primeira prova era maior do que a nota na segunda prova. Por isso nós chegamos à conclusão, significa que o desempenho do aluno piorou da primeira prova para a segunda prova. Tá? Valeu, até o próximo.